Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo mais uma vez aqui. Já há uns 3 dias que eu não gravo vídeo, eu tô gravando agora, né, para falar com vocês. E quero começar a fazer uma pergunta. Vocês viram que teve um debate aí, ou uma entrevista, na verdade, não foi debate, entre o Marçal e o Boulos? E eu faço a pergunta para vocês: vocês ficaram empolgados com essa entrevista? O que vocês acharam? Vocês tiveram alguma empolgação? Agora eu vou falar de mim. Eu, sinceramente, não tive nenhuma empolgação para assistir essa entrevista. Eu votei no primeiro turno no Marçal. É claro, eu sou um conservador, votei no Marçal porque eu entendi que o Nunes é um candidato do sistema e ele foi colocado aí pelos candidatos para ser empurrado goela abaixo. E conservador que é conservador, eu não aceito esse tipo de coisa. Ele é uma pessoa com pensamentos independentes. Ele conhece o norte. E ele segue o rumo. É assim. Então, conservador não tem que ter candidato de estimação. Ele tem que analisar, falar assim, esse cara aqui, sim, é uma pessoa que ele se enquadra e ele defende as pautas. E o Marçal, pelo que a gente viu, é o que mais defendia as pautas da direita. Então, eu votei no Marçal. Mas agora, passou o Marçal, ele não foi, ele perdeu, tá? O Marçal, na verdade, ele perdeu para ele mesmo. A gente sabe disso aí. Não, já comentei, não vou comentar. Marçal perdeu para ele. Ele saiu maior de que ele entrou. Marçal é um cara super, hiper inteligente. Agora, a questão do laudo realmente foi um negócio complicado. Porque eu não compreendo como as pessoas tão inteligentes fazem tais coisas. Eu não sei porque talvez você é neófito na política, e isso aí, como te falei, coisa de principiante, mas tem uma questão que é muito inteligente, é muito interessante. Tem uma coisa que nós chamamos de inteligência. Tem pessoas que elas são inteligentes, pessoas inteligentes, mas não são sábias. E a sabedoria ela é interessante, que ela é adquirida através do tempo. Você não nasce sábio. Você pode nascer até inteligente, mas você não nasce sábia. Você pega uma criança, por exemplo, que é inteligente, mas ela não tem sabedoria, porque a sabedoria se adquire com o tempo. É assim, talvez faltou sabedoria para Marçal. E é isso que eu quero comentar com vocês. E vamos. Vai acabar com as invasões, então. Você pode afirmar isso. Vai acabar as invasões, aquilo que você vai criar algum tipo de política pública até para aquilo que já está invadido resolver. Você dá essa certeza para o povo ou não? Sabe por que eu dou essa certeza, Marçal? E já disse isso em outras oportunidades. Pelo seguinte, cara. Eu conheço o movimento social de moradia por dentro. Tive 20 anos lá. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que está ilegal e por aí vai. Só faz isso quando não tem política habitacional, cara. Eu vou fazer o maior programa de moradia da história dessa cidade. Isso é compromisso meu de vida, não é conversa de campanha. É o que eu fiz minha vida toda. E aí não vai ter ocupação quando você tem o governo trabalhando para ter moradia. Outra coisa importante que você trouxe é das áreas que já estão ocupadas. Cara, periferia, e não é só aqui em São Paulo, não. Periferia no Brasil todo, como o Estado, e aqui eu estou falando Estado em geral, tá? Governo federal, estadual, municipal. Ao longo da história, poucas vezes teve política de moradia. Pega São Paulo, você teve uma imigração de nordestinos, de gente de várias partes do país, foram se estabelecendo. Vinha aqui atraído pela ideia de oportunidade, de ter emprego, de melhorar a vida. Essas pessoas não tinham uma política, elas iam lá, fazendo favela, construindo loteamento irregular. Isso está há muitos anos. Você tem que ter uma política de regularização. E eu vou fazer um programa de regularização fundiária inovador para dar o título de propriedade para essa pessoa, para garantir que é dela. O que é comunismo na sua cabeça? Marçal, sabe o que eu defendo? E o que me faz levantar da cama todo dia? É defender uma cidade, uma sociedade com oportunidade igual para todo mundo, cara. Que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Não quer dizer que todo mundo vai chegar no mesmo lugar, mas que seja oferecida a mesma oportunidade para quem mora em Paraisópolis e no Morumbi. A mesma. Eu acho que esse é o papel do poder público. E é isso que eu defendo, é isso que me move. Cara,
uma coisa que, independente de você ser de esquerda ou de direita, Marçal, tem coisas na política que são humanas, que é você ter coração. Não dá para aceitar que você tenha, na cidade mais rica do Brasil, 80 mil pessoas morando na rua, cara. Aí você pode dizer, pô, não, mas porque essa pessoa fracassou, não trabalhou, não quis, não seguiu. Não é isso não, cara. Tem gente ali que nunca teve uma oportunidade de vida, nunca teve ninguém para dar um empurrãozinho para ela. É depois apontar o dedo. Você acha que você consegue zerar isso? Cara, eu vou zerar a população de rua na cidade de São Paulo. Esse é um compromisso. Isso para mim não está nem em discussão. Se tivesse o Nunes e o Marçal agora, você votaria em quem? Ah, rapaz, eu vou te dizer. Eu apertaria 50 na urna. Vou ser franco com você, não votaria nem você, nem no Ricardo Nunes. Apertaria 50 na urna. Você está falando que você vai anular o voto, então, hein? Cara, isso? Não, eu acho que quem tem que... Tarcísio. Que o Tarcísio tá falou. Cortando, cara. Tá cortando, não te ouvi agora. Voltou. Você tá assim, você tá lado a lado, então, com o Tarcísio, porque o Tarcísio falou o seguinte na Jovem Pan. Se desse Boulos e Marçal, você votaria em quem? Aí o Tarcísio falou assim, ó, votaria nulo. Então você tá falando que se tivesse Nunes e Marçal, você votaria nulo também? Apertaria 50 com gosto. E eu acho que essa é uma... Olá, então, vamos lá. Aqui, o Marçal, ele dá ao Boulos uma oportunidade de tirar aquela imagem de invasor. Ele dá ele a oportunidade de tirar essa imagem e ele garante, então, que ele é uma nova pessoa, que ele não se trata mais de invasão, que ele não é invasor, que o que ele quer, na verdade, é trazer moradias, construir moradias, comprar moradias dignas para as pessoas. Isso aí é louvável. Mas o que acontece? Só que essa imagem que Marçal, que de alguma forma ele ajuda o Boulos, ele dá ao Boulos a oportunidade de trazer a população, isso não é verdade, entendeu? Isso não é verdade. O Boulos é o Boulos não mudou, mas aqui nessa entrevista ele parece que ele está totalmente mudado, é uma nova pessoa. E a gente não pode ser enganado por essas pessoas. Ele fala de uma forma tão maravilhosa, tão romântica, parece que até eu sinto vontade de votar nele, por exemplo. Mas só que eu sei quem é o Boulos. Eu sei quem é o Boulos. Nós não podemos nos confundir com isso. E agora, mais uma vez, o que realmente Marçal quer com esse negócio? Como já disse, algumas pessoas também já disseram, Marçal é um cara super inteligente. O que ele quer é continuar em evidência. E ele é um cara que tem uma capacidade enorme de se reinventar. Ele deu um jeito agora de aparecer novamente, porque a política, o debate, o embate está entre o Nunes e o Boulos. O Marçal estava de fora, porque ele perdeu, mas ele deu um jeito de aparecer. Apareceu como? Como mediador, como entrevistador. O Nunes falou assim, não, estou fora dessa aí. Na verdade, o Nunes ganhou com isso, porque ele está bem avaliado e não tem por que ele participar dessas entrevistas, logo com o Marçal e o Boulos. Vamos continuar vendo. Rapidinho, antes de continuar, eu quero mostrar para vocês um vídeo aqui, uma reportagem. E a gente vai falar dessa reportagem e depois a gente volta de novo na questão do Marçal e do Boulos aí. Vamos ver, só para que trata justamente de questão, vamos falar de moradia. Do Tribunal de Justiça de São Paulo determinando a demolição desse prédio inacabado, conhecido como Caveirão. Fica no bairro da Sé, região central da capital paulista. Confira na reportagem. O prédio de 23 pavimentos, erguido na década de 1960 na Rua do Carmo para ser um edifício garagem, nunca foi concluído. Com tijolos e ferragens à vista, ele ganhou o apelido de Caveirão. O local foi invadido e passou a servir de abrigo para pessoas em situação de rua. Segundo a polícia, também há criminosos que aproveitam para se esconder no local. A decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo destaca os riscos à integridade física das pessoas no entorno do imóvel, especialmente a possibilidade de desabamento e incêndio.
Pois é, aí é o cartão postal de São Paulo, Praça da Sé, um local muito bonito, e quando a gente vê uma coisa dessa aí, o Caveirão, a gente fica triste, porque é um prédio que está abandonado há mais de 60 anos. E aí você vê pessoas que precisam de casas, estão várias pessoas aí em situação de rua, tá? Pessoas que trabalhadores que não conseguem comprar um apartamento, uma casinha, e você vê tantos imóveis abandonados aí pela cidade. E o poder público não faz nada. Eu deixei esse vídeo aí porque ele traz uma imagem muito interessante do local. E quando a gente ouve com pessoas como Boulos falar dessas coisas, a gente vai ficar assim apaixonado. Poxa, esse cara realmente vai resolver a situação. Mas não é só isso aí, tem várias outras coisas. E não se enganem com Boulos, que Boulos, ele isso aí é lobo em pele de ovelha. Então tem que ficar esperto com ele. E nós temos vários outros prédios nessa situação que deveria ser reaproveitado quando não tem condição de ser reaproveitado e demolido. E essas pessoas, esses proprietários que não dá jeito nisso aí, eles tinham que pagar por isso, ser multados, enfim. Nós tivemos aí faz pouco tempo um prédio houve um incêndio nesse prédio ali no Paissandu. É um prédio que antes a Polícia Federal que estava lá antes, a Polícia Federal saiu, esse prédio ficou abandonado, um prédio da União. Houve uma briga lá entre um casal, eles botaram fogo no apartamento deles e o fogo se espalhou pelo prédio, o prédio veio ao chão. O problema foi que os comerciantes ali no entorno, inclusive eu tenho cliente lá, ficaram muito prejudicados. Tem pessoas teve loja lá que ficou um ano fechado, teve alguns que fecharam, nunca mais conseguiram reabrir, porque nós não temos ajuda aqui do poder público. E é o que a gente vê. O governo aqui, na verdade, ele só quer imposto. Só cobrar imposto, ajudar o comerciante, ajudar o trabalhador, nada. E é por isso que nós temos que realmente tentar mudar a situação desse país, porque senão, infelizmente, não dá. Eu votaria nulo. E eu acho que mas essa é uma resposta, Marçal. Vamos falar aqui de maneira franca. Essa é uma resposta que hoje você tem que dar. Eu sei que é você que está me sabatinando, mas quem está no segundo turno hoje sou eu e o Nunes. Você falou uma coisa a campanha inteira, e essa é uma das coisas que eu concordei com você, e já disse, inclusive, em debate. O Nunes é um cara que, por toda essa situação, tem chance de ser preso. Você votaria num cara que tem chance de ser preso? Você vai ficar em Roma ou você vai voltar aqui para São Paulo? Quem sabe você vote? Eu gostaria muito que você apertasse os 50 na urna no domingão aqui. Mas se você voltar para São Paulo, qual que vai ser o seu voto? Até agora, na minha cabeça, o número 5 na urna não funciona para mim, nem de 15, nem de 50. Só para você saber. Agora, nessa parte aqui, tô falando Luciano, eu acho que o Marçal, ele deu bola fora. Por quê? Ele vai perguntar pro Boulos, se ficasse ele, no caso o Marçal e o Nunes, em quem ele votaria. Olha só, ele é entrevistador, mas o Marçal, ele não está mais no pleito. Ele não está mais no pleito. Ele perdeu. Então, o Boulos não ia falar jamais falaria que votaria no Marçal. E o Boulos fez. Ele agiu incorretamente. Ele falou assim, apertaria 50. Então você anularia o seu voto. Não, apertaria 50. Não é? Correto. Fazer o quê? Eu acho que essa pergunta não é pertinente. Eu vejo que você é um cara que, assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme e Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe é paraibana e me ensinou ela desde criança. Eu não sou filho de pai assustado. Quando você diz um negócio desse, é que você está pronto para qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Você estava falando agora do pessoal que está... Até teus apoiadores que estão questionando. Cara, o que eu recebi de questionamento de apoiador meu? Pô, o Marçal inventou laudo falso, o Marçal fez isso, acusou aquilo. Eu sei. Só que é o seguinte, cara,
eu sou movido por propósito. Eu não estou na política para ganhar dinheiro, eu não estou na política para ter privilégio, eu não estou na política pela ânsia do poder, pelo poder. Eu estou na política porque eu acho que é um instrumento que a gente tem. Por mais podre que sejam muitos dos que estão na política, para mudar a sociedade. Quando você está numa batalha dessa, de missão, de propósito, você vai em frente, cara. Você não escolhe adversário, não. Nem o de agora, nem o dos próximos 30 anos. É assim que tem que ser. Né? É assim que eu acredito, é assim que eu ajo, desde que eu entrei na política. Uma palavra. Eu vou te falar o nome da pessoa, você vai definir em uma palavra. Bolsonaro. Cara, Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil. Um cara que zombou das pessoas na pandemia, isso é imperdoável. Fernando Henrique Cardoso. Cara, foi um cara que eu, moleque no movimento estudantil, fiz oposição a ele, né? Porque não representa as ideias que eu acredito. Né? Mas foi um cara que nos embates depois, pelo menos, ficou ao lado da democracia no Brasil. Fernando Collor. Um ladrão de marca maior. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, uma mulher corajosa, né? Que enfrentou desde tortura na ditadura militar a depois todos os ataques que sofreu no governo. E Jesus Cristo? Jesus Cristo, acho que uma inspiração para todos nós que somos cristãos. Aliás, você me dá a oportunidade de dizer, né? Eu nunca falei de religião em campanha, cara, porque eu não acho que seja o caso, sabe? Eu acho que tem muita gente que usa a religiosidade, a fé das pessoas para ficar fazendo jogo eleitoral. Eu nunca gostei, nunca concordei disso, mas sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa e sigo com a minha fé, sem separar isso da política, mas essa é a minha trajetória que eu aprendi dos meus pais desde menino. Eu achei uma porcaria de entrevista. Essa é a minha opinião. Essa entrevista, ela não deveria ter acontecido. Pablo Marçal, na minha opinião, vocês expressem a opinião de vocês. É normal, faz parte do jogo, é democrático. Esse final ainda aí, que eu deixei esse recorte aí, o pior, Bolsonaro, péssimo presidente, olha o que ele fala. Ele debochou das pessoas na pandemia. Não foi bem isso aí. Não é bem isso. Nós, os conservadores, sabem disso aí. E aí ele vai falando de Fernando Henrique, Dilma, enfim. Ele vai elogiando. Fernando Henrique faz uma... Bom, Fernando Henrique é um cara que eu fiz oposição a ele, movimento estudantil e tudo mais, mas depois é um cara que está do lado da democracia. Gente, democracia. Que democracia é essa que esse cara defende? Eu não consigo entender, a menos que vocês entendam. Vocês sabem que democracia é essa. Ou talvez democracia para eles, né? Porque o que a gente vê aí, hoje, é democracia para um lado. Você tem um lado do espectro aí que defende a democracia para eles, e os outros simplesmente têm que ouvir e ficar calados. Não podem criticar. Então, eu entendo que a entrevista ela foi muito ruim, não deveria ter acontecido. O Nunes ganhou, não indo na entrevista, tá? Agora, a gente vai votar agora. Infelizmente, é o que sobrou o Nunes. Não é o candidato dos sonhos, mas sobrou ele. E essa entrevista, eu entendo que ela não foi boa para o Marçal. Embora ele esteja em holofote, ele busca estar sempre em evidência, isso é fato, Marçal, ele busca estar sempre em evidência, só que isso também é perigoso, tá? A gente tem que estar atento quanto a isso aí, isso é um tanto quanto perigoso, tá? O cara tem uma tara por evidência, pera lá, né? Então vamos devagar com isso aí. Mas é isso aí, muito obrigado por ter assistido e deixar uma musiquinha para vocês aqui, talvez a gente possa se convergir nisso, né? Talvez, pelo menos numa música, a gente vai se convergir. É isso aí, deixe seus comentários, se inscrevam no canal, indiquem, porque eu agradeço muito. Que Deus abençoe o vídeo de vocês.